Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. E aí a gente vai dar continuidade falando aí sobre as nossas relações mundiais, né? A gente vai pegar aí a página 82, onde fala sobre tecnologia, conhecimento e globalização, tá certo? E aí vejam só o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que socialmente falando, né, entre teóricos aí que discutem as questões industriais, aí os avanços tecnológicos e tudo mais, e todo o envolvimento com a globalização, a gente vai ver que os teóricos defendem 4 linhas de revoluções industriais. E o que seria isso? É como se eles pegassem o processo industrial e dividissem ele em 3 partes diferentes. E uma no final, né, que é intitulada como Quarta Revolução. E aí a gente vai estudar, ver um pouco sobre cada uma delas, tá certo? Então vejam só, a primeira Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, né? E aí teve a duração de entre os anos de 1750 e 1850. O maior marco dessa revolução foi a ingressão do processo industrial nas fábricas. E aí o que seria isso? Seria a substituição, gente, de mão de obra, né, lá do homem trabalhando, por uma máquina. E aí é quando começa a surgir todos aqueles equipamentos tecnológicos de máquinas que desenvolvem um pequeno processo industrial, mas que ocupam um grande espaço numa sala de uma indústria. Né? São onde surgiam os primeiros, as primeiras máquinas nos processos industrializados. E aí, para essas máquinas funcionarem, elas não tinham tanta tecnologia como a gente tem hoje. E aí começa também a ser utilizado o carvão mineral como fonte de energia para essas máquinas funcionarem. Com a utilização do carvão mineral, vem aí tanto o processo de extração da natureza, né? A mão de obra que era utilizada para isso, que comprometia, assim como ainda compromete não só o meio ambiente, como também era de alto prejudicial para a saúde daquelas pessoas que faziam esse processo de extração. Além de fazer o processo de extração, também de abastecimento dessas máquinas. Por quê? Vejam só, o carvão mineral, quando ele é manuseado, ele se fragmenta, né? Ele se sedimenta, ele se desmancha. E quando isso acontece, ele solta partículas de poeira no ar. Quando isso acontecia, os trabalhadores acabavam que inalando, e aí vinham doenças crônicas respiratórias, assim como também doenças causadas por eles ingerirem, né, uma alta quantidade, tanto desse pó como também da fumaça produzida nas indústrias, né? E aí vem os agravantes que já começam a dar sinais de que todo o processo industrializado ele tem uma consequência maior e mais rápida quando a gente comparar aí o processo manual, certo? Quando a gente passa aí dessa inovação tecnológica, né, da invenção e substituição dessas máquinas e todo o processo aí de fontes de energia para fazer essas máquinas trabalharem, a gente chega na segunda fase da Revolução Industrial. E aí o que seria? Dura entre o século, ou melhor, a década de 1850, não é nem década, é século mesmo, de 1850 a 1950. E aí tem como destaque a ampliação de novos recursos para serem trabalhados, como o aço, por exemplo. Começa a ser desenvolvido aí máquinas que possam modelar o aço e trabalhar aí novas peças para fazer cada vez mais recursos derivados desse material. Além também do uso do petróleo como uma nova fonte de energia. A gente sai aí da primeira fase da Revolução Industrial, começa a segunda, né? Que aí a gente faz a linha de transição do carvão mineral para o petróleo. E aí é quando o petróleo ele ganha um valor comercial altíssimo, né? Novas descobertas de novas fontes de petróleo, novos valores adquiridos a esse bem natural aí que a natureza nos fornece. E aí, além desses dois outros fatores, né, do uso do aço
para a produção aí e do uso do petróleo como fonte de energia, vem também a expansão dessas linhas de produção, né? Dessas máquinas em escala mundial. E aí o que é que acontece? Novos países com valores econômicos mais elevados começam também a fazer investimentos dessas linhas industrializadas, né? Começam a lançar os seus polos industriais para produzir cada vez mais peças industrializadas e aumentar o seu poder lucrativo em cima delas, não é isso? E aí a gente chega na terceira revolução industrial. Parece que é uma curta escala de tempo, mas não é, não pensem. A gente trata aqui de maneira bem resumida, né? Que seria diferente se estivéssemos presencialmente, assim como também nas videoconferências que a gente faz e a gente acaba aprofundando mais esses conteúdos. E aí vejam só, a gente tem na primeira fase de resumo, a gente tem o surgimento das máquinas e o carvão mineral como fonte de energia. Na segunda fase, temos a expansão dessa produção e do surgimento de polos industriais. Temos a utilização do aço para a fabricação de peças e temos a chegada do petróleo como uma nova fonte de energia, né? O petróleo e os derivados do petróleo. E aí a terceira revolução ela fica marcada pela parte técnico-científica e tecnológica. E aí o que seria isso, gente? Começa na segunda metade do século XX, né? E aí o surgimento das tecnologias de informações. É quando a gente começa a ter as televisões, é quando a gente começa a ter as redes telefônicas, o aparato de internet, né? Tudo que envolve informação e tecnologia começa a ser trabalhado com mais ênfase aí a partir da segunda metade do século XX. Né? E aí é quando a gente chega a ter em nossas mãos tantos avanços, tantas informações, não só do nosso país, mas de qualquer face, né? De qualquer país aí do mundo. E isso, né, com o uso com a chegada dessa fase, vem aí a intensificação da mercantilização globalizada, né? É quando começam a entreitar os laços entre os países e começam a ter as relações internacionais. Quando começa a ter o domínio de vendas e compras, né, de mercadorias, acordos fechados entre países, né? Todo esse aparato tecnológico, ele facilita a comunicação, seja pessoal ou numa linha comercial, que é como a gente tem aí exibida nos jornais mundo afora, como essas redes telefônicas e informacionais trabalham ao nosso favor para nos deixarem informados sobre as mais variadas situações que ocorrem no mundo, além de facilitar aí o processo comercializado, né, de qualquer produto que exista no mundo, seja de uma matéria-prima, de uma linha de produção ou qualquer coisa que seja capaz ou possível de comercializar entre empresas. E aí, fechando aí, né, essas três fases defendidas por teóricos, vem também o surgimento da quarta fase da Revolução Industrial. Vejam só. A quarta Revolução Industrial, ela é marcada aí pela automatização robótica, né? É o quanto a robótica avança cientificamente, né? Temos máquinas que a partir de um botão, de um simples botão, ela faz todo um processo produtivo de qualquer produto que esteja sendo desejado. É quando as fábricas começam a ter autonomias próprias. Os empresários começam a focar num aparato aí de tecnologia mais avançada e num simples apertar de dedo, né, de um simples botão, começa aí a produzir várias peças simultaneamente. Temos também aí na quarta revolução industrial a inteligência artificial, né, robôs que fazem qualquer processo que um ser humano seria capaz de fazer e que agora é coordenado por robôs, né? Temos também o uso da impressora 3D,
que é dos nossos lançamentos tecnológicos aí que a nossa sociedade está sendo presenteada nos dias atuais, onde uma máquina impressora, vale salientar que não é qualquer uma, ela é capaz de imprimir qualquer objeto que a gente deseje, com todas as peças internas que você possa imaginar, tá certo? Então, a Revolução Industrial, ela começa lá na década de 1750 e não para até a atualidade. Ela vem se aperfeiçoando, ela vem se modernizando, ela vem ganhando características novas, né? À mercê dos séculos aí passados, certo? E com isso, com toda essa inovação industrial, a gente vem com a concentração científica e tecnológica, que vem aí no conteúdo de vocês a partir da página 83. E aí, o que seria isso? A gente vem apresentando isso como a DIT, a Divisão Internacional de Trabalhos. E o que isso quer dizer? Vejam só, gente. O mundo ele foi dividido em duas partes, a parte norte e a parte sul. E essa divisão quer dizer o quê para a gente? Os países que fazem parte da região norte, eles são países desenvolvidos, né? E que têm aí ao longo da sua história balanços econômicos altíssimos e têm uma economia estabelecida. Tanto é que são chamados de países desenvolvidos por causa da sua economia, por causa dos investimentos que são feitos. E desses investimentos a gente tem aí os tecnológicos, né? Os polos industriais, pode-se dizer assim. Já na Zona Sul, né, nas regiões do mundo que ficam aí ao sul, todos os países eles se caracterizam pela obtenção de matéria-prima. Eles ainda são dependentes muito de produtos primários para poderem ter essa produção. Temos uma exceção desses países, que é a China. A China, mesmo fazendo parte aí da Zona Sul, ela tem um patamar mais desenvolvido. A China consegue aí exportar milhares de produtos anualmente para todos os países do mundo e também tem sua renda econômica mais estabelecida. Ela faz parte dos países desenvolvidos, tá certo? E aí, o que é que acontece com essa divisão internacional do trabalho? Ela, além de fazer essa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela também traz aí maior ênfase à desigualdade nesse sistema econômico. Por quê? Se a gente tem aí países ao norte que são predominantes na economia, todos os produtos que eles lançarem, eles podem comercializar à escala mundial, né? Globalizar esse produto aí para todos os países do mundo. E aí os países subdesenvolvidos ficam dependentes de algumas dessas tecnologias, de alguns desses produtos globalizados, porque não tem autonomia de se produzir. E isso gera uma dependência muito grande. Existem países subdesenvolvidos aí que têm dívidas enormes com países do norte, porque fazem empréstimos ou fazem compras altíssimas, de valores altíssimos, e que tem aí sua gama de gastos eletivos para poder obter esses produtos, né? E aí é interessante vocês começarem a analisar isso assim com mais afinidade, para vocês entenderem que as questões das desigualdades, elas não são focadas unicamente na sociedade, de eu ter 2 quilos de feijão enquanto meu vizinho só tem um. Não é só nisso. Essa questão de desigualdade, ela vai muito além de duas pessoas, mas ela vai além de países, de nacionalidades, onde um país ele se sente dono de outros só por ter uma economia mais fragilizada, certo? Temos também aí a questão das inovações dessas tecnologias. Há anos a gente tem aí o uso de liquidificadores, de máquinas, de computadores, né? E essas tecnologias, elas vêm se modificando, elas vêm se aperfeiçoando, principalmente quando a gente foca na questão das internets, que é a chamada da revolução digital. É quando a gente faz uso desses mecanismos tecnológicos para nos aproximarmos de pessoas. E aí, nos dias de hoje, a gente tem aí um destaque especial quando a gente fala de internet, que é a linha desses YouTubers, né? Desses sistemas aí que estão sendo utilizados por várias pessoas mundo afora, que usam para fazer marketing,
a partir do relato de sua vida pessoal, ela consegue propagar aí várias marcas pelo mundo e aumentar também o processo de comercialização mundo afora, tá certo? E aí, por hoje, a gente fica aqui nesses 3 tópicos, né? E aí, para revisão de conteúdo, a gente tem da página 82 até 87 e a atividade da página 82. Respondam dúvidas que foram surgindo tanto ao longo do vídeo como da leitura, vão me perguntando no privado, certo? Vamos retomar esse conteúdo nas nossas próximas videoconferências. É importante que vocês pelo menos leiam o conteúdo para quando a gente for aí colocar em prática a nossa videoaula, né, nas conferências, vocês também passem a participar, não só como ouvintes, mas também como atuantes da discussão, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima aula. Cheiro, cheiro!